Oi, gente. 7 perguntas com a mãe de 7. O programa hoje está entrevistando Daniel Santos, um ótico, que vai falar com a gente sobre quando levar para o médico, o que fazer, que lente usar, um monte de informação legal. Vem com a gente para ver quanta informação tem nesse programa. Então, eu estou hoje aqui com o Daniel para a gente falar sobre os olhos. Eu fiz uns stories esses dias, Daniel, você acompanhou, né? Falando sobre a minha visão, a visão da garotada, e eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu achei que bombou de stories, de direct, de pergunta, de gente querendo saber um monte de coisa. Então vamos começar. Por que eu estou sem óculos? A pergunta é essa. Por quê, né? Então, a gente precisa rever os meus óculos, né? Porque eu descobri, usando os óculos que a gente fez lá, que eu, de longe, eu não estava enxergando direito, né, Daniel? Então a gente acha que o diagnóstico está incompleto. Eu acho que a idade está chegando. É isso? Fala aí da presbiopia da pessoa. O que você acha que é? Ju, assim, primeiramente agradecê-la, né, pelo convite, pela oportunidade, porque com certeza é um assunto de extrema relevância para todos, pais, mães, né, avós, enfim. E a vista é vista como algo muito ainda fashion, de moda, mas a gente não pode esquecer que ela é saúde. Sim. Então é necessário nós quebrarmos alguns paradigmas, né, de que óculos é doença. Então às vezes a gente reage dessa forma sem nem saber. Então fica resistente, né? Não quero usar óculos vai parecer que eu sou velha. A presbiopia é algo normal na vida do ser humano, normalmente por volta dos 40 anos. A grande maioria vai passar pela presbiopia, sim, né? Seria como você ir ao supermercado, no primeiro momento, a mesma quantidade de compras, você, jovem ali, com seus 20 anos, você consegue pegar todas as sacolas e de uma vez só para dentro de casa. Com o passar do tempo, você vai ter que dar algumas viagens. Isso aí é realmente um desgaste, um cansaço do seu organismo. E quando a gente fala da presbiopia, por isso que muitos usam da vista cansada. Né? Então a gente já não consegue ter a mesma performance, porque assim como a musculatura, os braços, o olho também funciona dessa forma. Você começou falando uma coisa muito interessante que eu quero ir por aí. As pessoas acham que cuidar da visão, que isso é uma doença e tal. E talvez por isso a grande resistência das mães em levar os filhos pequenos até para poder, olha, deixa eu ver se meu filho está enxergando direito ou não. Como se isso fosse um problema maior, tal. E eu percebi muito isso quando eu comentei, levem seus filhos para o oftalmo para verificar a cuidade visual, porque muita gente está repetindo de ano, não está conseguindo ficar em sala de aula, não acompanha por causa disso. E as mães acham que isso é coisa de, sei lá, mais para frente. Eu não sei que horas que a gente tem que estar atento para dizer, vou levar meu filho no oftalmo. Desde sempre. Desde sempre, esse é o recado, é o conselho que eu dou. Primeiramente, né, eu sou um ótico prático, né, eu sou ótico oftálmico, eu sou responsável pelas armações e pelas lentes, né, registrado em Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria. E a partir do momento que a gente sabe que a criança está viva, até 1 ano é o ideal que se leve ao oftalmologista para que ele possa analisar com calma. E sempre, né, com uma certa periodicidade, continuar ali levando a criança ao médico, né? Sempre? Então, assim, desde o bebê... Porque, assim, no meu caso, as meninas as trigêmeas, são prematuras extremas, era protocolo delas irem a cada período, até fazer um ano, depois ir, porque a tendência é muito maior. Mas os outros eu levei em idade escolar. Mas, assim, pequenininhos eu não levei. Assim, você tinha um negócio de verificar fundo de olho. Não existe um exame desse que você verifica fundo de olho. Mas fora isso eu não levei. Então é bom avisar, porque realmente, às vezes, a criança desde pequena tem dificuldade de enxergar. Exatamente. Né? A parte fisiológica, ela é uma competência do médico oftalmologista, né? O que me cabe como ótico, como pai, como cidadão, eu prefiro pecar pelo excesso. Claro. E hoje, 2018, com tanto acesso à informação, né, seria triste a gente acreditar que as crianças ainda estão sendo bombadas na escola, reprovando por uma falta de acompanhamento médico oftálmico. Sim. Porque às vezes a criança senta lá atrás porque não consegue enxergar o quadro, e aí os amigos ficam pegando no pé, não tem um bom desempenho, às vezes fica inquieta, às vezes fica tímida, né? Então isso pode ser que esteja ligado, sim, à necessidade do óculos. E a criança não sabe dizer. E não como ela sabe sempre dizer. Enxergou assim, ela não sabe dizer que mudou, que está diferente. Para ela é assim que se enxerga. Perfeito. Nós tivemos uma experiência quando você recebeu o óculos recentemente. Minha história, assim, quando eu, primeira vez coloquei um óculos, eu tinha, já velha, vamos dizer assim, né? Mas Pedro já... Eu tive Pedro com 18, Pedro tinha uns 14 anos, então tinha o quê? 32 anos de idade. E eu levei ele, porque ele tem miopia,
E eu fui levar e falei assim, doutor, eu tô achando que minha vista, tô cansada esses dias, não sei se tem alguma coisa. Ele faz aí. Eu tinha 2 graus de astigmatismo e não tinha noção. E quando eu coloquei pela primeira vez os óculos, eu lembro disso, eu falei assim, meu Deus. Primeiro porque eu vi tudo que não tinha que ver, né, gente? Eu vi tudo que não tinha que ver, vi pelo, vi espinha, vi tudo. Mas assim, você fala, é outro mundo. E eu não tinha noção que eu tinha nada. Porque eu sempre cheguei normal, eu sempre dirigi, eu sempre fiz tudo e nunca tive grande problema. Mas eu tinha 2 graus de astigmatismo. E o que acontece é que nos depoimentos que eu recebi, foi muito isso. Eu levei o meu filho e aí eu descobri que eu tinha um astigmatismo. Então, aí, imagina, uma pessoa adulta, né, não tem uma referência formada. Sim. Imagina para uma criança. Então, a presença de um profissional é fundamental isso. E o que a gente consegue fazer na ótica hoje, a ótica já evoluiu também, a questão dos óculos, das armações com mais resistência, armações específicas para alta dioptrias. Então, hoje as crianças elas têm como, né, serem diagnosticadas ali com uma certa refração, seja ela pequenininha ou não, o médico vai determinar qual o valor. E as óticas, né, já conseguem ter um óculos porque os pais ficam preocupados. E se a criança hoje faz um óculos e quebra? Sim. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu só vou fazer um óculos para o meu filho, para minha filha, porque ele só precisa de um. Aí eu falo, quem tem um não tem nenhum. Quebrou, Ah, mas precisa de óculos, ele é muito novo, quando ele tiver que usar, vai usar para o resto da vida. Sim. Isso é uma coisa que eu escuto semanalmente, para não exagerar. E aí eu pergunto também para essas pessoas, você anda descalço? Porque é uma órtese, é um auxílio, né? Você usar o óculos é uma qualidade de vida. Nas telas, né? Você tem uma luz ali que vem, que não é nem que é diária, é constante, né? Eles fazem tudo com essa iluminação também faz mal. Isso. Até para quem não precisa de óculos. Existe uma proteção para quem não tenho miopia, não tenho nada, mas eu tô ali com aquele olho exposto. É interessante alguma coisa que proteja esse olhar? Existe. A matéria-prima da visão é a luz. Né? E cada vez mais nós encontramos, lemos, conversamos com pessoas que dizem que antes de dormir ficam ali com o celular. Então você imagina um ambiente todo escuro, e você com aquela emissão de luzes ali para o seu rosto. Né? Nós temos dentro da luz, matéria-prima da visão, o espectro visível, e o ápice da tonalidade azul é o que é nocivo hoje para os nossos olhos. Então, os melhores fabricantes de lentes, né, europeus, os alemães, os franceses e os japoneses também, eles já criaram tratamentos. Então, até quem não tem necessidade, não tem uma força de óptica, não tem grau, pode fazer uma lente somente como prevenção. Para a frente ali do computador, do tablet, do celular, enfim. Mas isso é muito... Antigamente, o pessoal que conhece lá aquele computador colocava um filtrozinho, né? Aquela coisa... Evoluiu muito, né? E isso é realmente para que a gente não corra risco. A gente conversou tanto no final do ano sobre passar protetor solar. A gente se preocupa sempre com o rosto. Hoje o pessoal usa roupa, mas quando aí vai para a praia, vai para a piscina, não esquece dos olhos. Então vamos falar agora do sol, né? Porque uma coisa que eu não sabia, e o Daniel tem me dado uma aula de tudo isso, gente, diariamente, né, Dani? Mas assim, a gente não pode colocar qualquer óculos de sol em qualquer criança, até porque isso dá problema com a luz, né? Me explica aí direitinho essa coisa do sol, do óculos de sol para criança. Com certeza quem vai melhor falar sobre isso é o médico oftálmico, porque aí entra na parte fisiológica. Mas como ótica, a tecla que eu insisto se for adquirir um óculos para criança, primeiro, adquira em um estabelecimento comercial certificado, ou seja, uma ótica, né, que assim como uma farmácia, ela tem que anualmente renovar com um ótico profissional, né, certificado. É porque você não vai no oftalmo para comprar um óculos de grau para o seu filho, você vai numa ótica. Quer dizer, você vai, o ideal seria numa ótica, e não em qualquer lugar que você vai. Exatamente. Às vezes você tem um conforto, porque você vai comprar um chinelo, vai comprar uma camisa e o pessoal está vendendo óculos. E aí entra em outros fatores também, além da lente. O pessoal que está lá vendendo, que não é ótica, eles sabem ajustar o óculos, eles sabem que o óculos tem tamanho de ponte, tamanho de haste. Será se ele está certo? Porque tem gente que tem uma sensibilidade que se a haste estiver pressionando a temporal, pode ter um desconforto. Sim, tem gente que sente náuseas, dor de cabeça, tem gente que chega a passar mal. Então, se isso já é possível para o adulto, imagina para a criança. Né? Uma lente muito escura para a criança pode desenvolver nela futuramente uma alta sensibilidade à claridade, uma fotofobia. Eu nunca imaginei isso. Que foi uma pergunta que me veio quando eu comecei a falar sobre isso. Eu falei sobre os óculos, sobre as crianças e tal. E aí me perguntaram, Juliana, e a optometria? E eu falei, o quê? Daniel, pergunta para você. Explica um pouquinho aí o que é isso. A optometria, ela é uma atividade reconhecida em maior parte dos países, principalmente os desenvolvidos,
onde a população consegue ser atendida por um profissional, um optometrista, onde ele faz somente a refração. Esse profissional ele não pode indicar cirurgia, ele não pode receitar remédio, nada ele disso. Não é médico, não é médico. Ele faz tão somente a refração, se a pessoa tem necessidade ou não de usar óculos, certo? E se ele perceber alguma anomalia, alguma coisa mais grave, aí sim ele indica para um médico oftálmico. No Brasil isso está sendo discutido há décadas, né? Então também é algo que eu não tomei partido. O que eu entendo é a realidade do nosso país. Que com certeza a nossa população seria melhor atendida, porque é um país muito grande, proporções continentais, falta realmente médico oftálmico para atender toda a população. Mas quem fiscalizaria, nesse caso, os optometristas? Porque se uma pessoa mal informada, né, mesmo com toda a boa intenção, receitar alguma coisa e causar uma cegueira ou uma lesão ao olho do paciente, ali, do cliente, como é que isso vai ser revertido? Mas aí tem que ter informação, né, Daniel? Você sabe, a optometria, ele é responsável por fazer isso. Gente, isso aí é uma questão de informação. Mas quantas e quantas crianças, até não só as crianças, os adultos seriam atendidos também, por isso, por essa facilidade, né? Mas o que eu vejo, por exemplo, hoje, se eu tivesse que tomar partido, se fosse a pergunta de 1 milhão, o médico ele faz um curso de medicina durante anos, tem as suas residências e você tem um conselho de medicina para responsabilizá-lo, né? Então, se eu fosse hoje, pela nossa realidade, pela falta de estrutura, infelizmente, que nós temos, preciso ser realista, eu optaria ser no direito dos médicos, sim, porque são pessoas que têm aí pelo menos 8 anos de estudo. Né? E para terminar, então, Daniel, uma dica para as mães sobre esses meninos aí que estão... Tem algum sinal? Como é que chegou a vir aqui, levei no oftalmo porque estava percebendo isso em sala de aula? Tem algum sinal? O que mais chega lá para você? Normalmente quando as pessoas vão, já tiveram alguns sintomas assim, mais graves, né? A prevenção é sempre a melhor opção, independente se apresentou algum sinal ou não. Então, na época que vai comprar material escolar, já busca marcar uma consulta com o médico, com o oftalmo. Não espera a coisa acontecer para depois recuperar as aulas que a criança teve, que não pôde assimilar o conteúdo para uma distração, alguma coisa do tipo. Tem idade, a adolescência piora? Existe existe um período assim? Ju, cada caso é um caso. É um caso, o médico ele vai conseguir saber se a pessoa tem necessidade ou não. Às vezes fala assim, olha, são só 0,25, vamos deixar mais para frente, a gente testa. Mas o importante é você tomar conta da situação. O pai e a mãe, eles administrarem a situação. Está sempre se cuidando. Sempre. Isso aí não tem problema nenhum. Como eu disse, o Brasil hoje está muito bem atendido de profissionais, né, como os médicos oftalmologistas. Trabalhar com a prevenção na ótica é fundamental. Então é isso, gente. Daniel, muito obrigada. Obrigada mesmo, um prazer. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham... Gente, não tem erro, né, Daniel? É levar essa moçada para estar olhando desde... E acho que é todo ano, é anual, né? A gente tem que estar sempre olhando, porque Pedro mesmo até hoje evolui. Sim. A pessoa aqui até hoje está evoluindo também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O canal está aqui cheio de conteúdo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que a gente vai estar sempre trazendo mais informações. Se tiverem perguntas, coloca aqui que a gente vai buscando na Daniel. Daniel, ele entra aqui e responde para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, marca aí a mãe que está precisando de informação e a gente se vê no próximo programa. Tchau!